Oi, meu nome é Tainá Alves e hoje eu vim falar sobre um tema muito polêmico. Então, hoje eu vim falar sobre 365 Dini. Na verdade, não muito sobre o filme, mas vou entrar num contexto literário, do gênero em que ele está inserido, tanto o filme quanto os livros. E é que aí acontece, tem muitas pessoas, né, como toda obra que tem muita visibilidade, tem pessoas que gostam e tem muitas pessoas que também não gostam. E aí estavam dando muito hate na Blanca, que é a autora dos livros. Pra você que não sabe, 365 Dini, deve saber, mas só pra, né, fazer a média, bora aqui dizer. 365 Dini, ele é um filme polonês que não foi produzido pela Netflix, tá? Ele foi produzido por Next Film. Eu acho que é isso, é assim que se fala, eu não sei. Que é uma produtora polonesa e junto com a Blanca e todas as outras mulheres que estavam participando dessa obra. E aí estavam dando muito hate na Blanca e nas outras mulheres, dizendo que é um absurdo esse filme ter chegado tão longe, terem feito a adaptação dessa obra machista, abusiva, um monte de coisa. E aí eu tô aqui para abrir sua cabecinha, para falar a verdade sobre uma coisa que as pessoas andam esquecendo, ou não sabem, ou não querem buscar saber para continuar o hate sobre o filme. Então, eu quero mesmo falar sobre coisas concretas, coisas que eu fui pesquisar, coisas que eu sei. Eu vou falar mais sobre o gênero literário em vez do gênero do filme, por conta que eu tenho mais propriedade para falar disso, porque eu já tô meio que inserida assim nesse mundo, então eu tenho mais propriedade para falar sobre isso. E o que é que acontece? 365 dias, tanto o filme quanto o livro, ele está inserido num gênero que se chama o Dark Romance. Esse gênero é derivado do romance erótico, que é derivado do romance normal. E aí tem uma escadinha, meio que... é assim que eu vejo, pelo menos. Tem uma escadinha dentro da literatura que é assim. O romance, ele tem muitos pudores, tanto nas cenas que são descritas nele, tanto nos diálogos, na personalidade dos personagens, enfim. No romance erótico, a gente tem um pouquinho de quebra disso. Só que ainda assim tem aquele nível de moral que você não pode ultrapassar, entendeu? Enquanto no Dark Romance, que como eu já falei, é derivado do romance erótico, ele não tem nenhuma obrigação. O autor, ele tá isento de qualquer obrigação moral com a obra dele, ou seja, ele pode literalmente escrever o que ele quiser. Se ele quiser escrever uma história onde uma mulher estuprada batem nela, tipo, espanca ela e ela quer continuar com o agressor dela, ela poderia, tipo, o autor poderia escrever. E não é só sobre o âmbito sexual nem nada disso não, é tipo assim, é sobre qualquer coisa mesmo. Tipo assim, se quiser escrever que o suicídio é uma coisa boa, pode também, porque dentro desse gênero pode literalmente qualquer coisa. Você pode escrever o que você quiser. Então, a lei, ele resguarda esse direito ao dark, que por sua vez resguarda o direito para os autores desse gênero. E a Blanca, ela nunca vendeu o filme dela como um romance só erótico. Ela sempre deixou muito claro que era um dark romance. Eu acho que é por isso que não teve tanta repercussão, assim, os hates em outros países. Como até na Polônia mesmo, não teve tanto hate assim, porque as pessoas já sabiam que é uma adaptação de um dark romance. Então, como tá aí no Dark Romance, não poderiam dar muito hate nisso. E o que aconteceu? As pessoas que estavam falando mal do filme, que estavam hateando o filme, os livros, dizendo que é uma porcaria, que não sabem como em pleno século XXI podem adaptar uma coisa dessas, fizeram um abaixo-assinado, se eu não me engano, ou foi um abaixo-assinado, ou subiram a hashtag para a Netflix tirar 365 dias do catálogo. E a Netflix prontamente, ela deu a resposta dela. Ela não falou nada sobre as críticas, mas eu vou ler aqui, porque a resposta da Netflix é maravilhosa. Esse é um print dos stories do IG, do 365 Dias Brasil, que eu sigo, né? E aí, eles postaram, eu vou ler aqui em cima porque o computador tá aberto com as coisas, né, com os prints. Um porta-voz da Netflix não comentou as críticas ao filme, que estreou no serviço de streaming no mês passado com um alto número de visualizações, mas apontou que o filme tinha indicações para o público de que possui conteúdo com violência, sexo e nudez.
Ele também apontou que 365 Dias é um filme polonês lançado em cinemas de diversos países em fevereiro de 2020 e que a Netflix não estaria envolvida na produção. Como eu já falei, a Netflix não estava envolvida na produção, não é produtora do filme. A Netflix, quando você vai lá abrir para assistir qualquer conteúdo, qualquer filme, qualquer série, ele tem uma tarjinha em cima que tá dando a classificação indicativa daquela obra e dizendo o conteúdo que você vai encontrar. E com 365 Dias não foi diferente. Quando você vai assistir o filme, tem lá escrito que contém sexo, violência e nudez. Então, aquela tarjinha, naquela simples tarjinha, a Netflix tá literalmente, ela assume que tá lhe avisando sobre aquele tipo de conteúdo. Ou seja, você assiste se você quiser. É basicamente isso. E aí tem a segunda parte do comunicado. Eu vou só apertar aqui. E aí eles estavam comemorando, né, dizendo que 365 Dias ia continuar na Netflix. Acreditamos fortemente em oferecer aos nossos membros em todo o mundo mais escolhas e controle sobre a experiência de assistir a Netflix, disse o porta-voz em comentários por e-mail. Membros podem escolher o que fazem e não fazem ao estabelecerem filtros de conteúdo em perfis e removendo títulos específicos para se protegerem de conteúdos que sejam considerados muito adultos. A fonte dos dois prints é a UOL. E eu vou só explicar o que a Netflix está querendo dizer. Sabe quando você vai acessar a Netflix e ela começa a recomendar para você obras que tenham a ver com o tema de outras obras que você já assistiu? Ou quando você tá começando agora na Netflix e ela manda você escolher 5 séries ou 5 filmes sobre que você queria assistir? Então, é basicamente isso. Isso se chama filtro. Você basicamente está escolhendo o tipo de conteúdo que você se sente confortável assistindo, que você gosta de assistir. E o que é que acontece? Com isso, ela dá todo o poder para você. Essa pompa toda, esses 2 prints, foi basicamente para dizer o seguinte: a Netflix deixa bem claro que o filme ele vai continuar ali. Por quê? Ela avisou pra você, você assistiu o filme sabendo que contém sexo, violência e nudez. Se é uma quantidade de sexo que você não gostou, sinto muito, você sabia que ia ter o sexo. Se é uma quantidade de nudez que você não gostou, também sinto muito. Por quê? Porque foi avisado que tinha esse tipo de conteúdo. Se a violência psicológica, por exemplo, que a Laura sofre, se a obsessão do Máximo por ela durante os 5 anos não agrada você, realmente não tem como fazer nada, só não assistir o filme. Por quê? Foi avisado antes, pelaquela tarjinha, o tipo de conteúdo que você vai assistir ali. Tipo de conteúdo presente. Mas pra mim foi um erro esse filme ter vendido aqui no Brasil, sendo vendido aqui no Brasil, como o novo 50 Tons de Cinza, porque não tem nada a ver a história. Muitas pessoas, elas foram assistir esse filme achando que tinha a ver, que era mesmo o universo do BDSM e tal, do Christian Grey e da Anastasia, sendo que não tem nada a ver, a história é diferente, a temática é diferente, tudo é bem diferente, entendeu? E o que é que acontece? Quando você fala sobre um assunto desse, tem uma responsabilidade muito grande mesmo. Por quê? Porque você não pode falar de uma coisa que você não sabe ou que você não tem propriedade para falar. Tudo bem, você tem o direito de expressar sua opinião, de gostar ou não gostar do filme. Ou dos livros, você tem todo o direito. O direito é seu, você assiste o que você se sente confortável em assistir. Porém, você não pode chegar para as pessoas que assistem esse tipo de conteúdo dizendo que esse conteúdo nem devia ter sido feito. Porque, como eu falei, a lei resguarda o direito do gênero dark romance a apresentar qualquer e todo tipo de conteúdo. Ele pode escrever o que ele quiser e está protegido pelo gênero. Porque ele não está vendendo aquilo como apenas um romance erótico. Ele não está vendendo isso apenas como um romance. Ele está vendendo isso como um dark romance. E as pessoas têm se esquecido dessa pequena palavra, né? Eu queria falar muito sobre a temática, porque no Dark Romance ele tem muito essa temática, alguns, né? A maioria dos que eu li, mas tem muito essa temática do chefe da máfia. E eu acho isso que é um retrato da realidade, entre aspas. Porque eu vou explicar aqui meu ponto de vista. Quando você tá lendo um mafioso, um chefe da máfia, de um romance, apenas romance, tem toda aquela pompa. Geralmente é aquele mafioso pra frentex, que nunca trataria uma mulher mal, que tem uma moral muito forte, apesar de ser um mafioso, de ser um ladrão, né, de ser um criminoso, mas tem toda aquela pompa pra falar, não trata a mulher
de forma rude, nem ruim. E o que aí acontece? Tem toda um recorte ali que é bem humanizado. Quando você vai para o romance erótico, ele trata aquilo ali como uma coisa assim. Leva mais para o âmbito sexual, óbvio, porém, é uma coisa meio diferente. Ele trata a mocinha bem e todo mundo ao redor dele mal. É tipo assim, ele pode ser um filho de uma mãe com todo mundo, mas com a mocinha ele é respeitoso e ele faz tudo que ela quer. E é basicamente muito, tipo, o sonho de qualquer mulher. E quando você chega no Dark Romance, eu costumo dizer que, dentro desse tema, ele mostra a realidade. Porque, tipo assim, vamos parar pra pensar. O mafioso, o chefe da máfia, ele foi criado num ambiente onde as mulheres são tratadas que nem lixo, onde ele vê a vontade dele sendo acatada, mesmo quando as pessoas não gostam disso, mesmo quando as pessoas não gostam, ela é obrigada a fazer o que ele quer por ele ser chefe da máfia. E por si só desenvolve um egocentrismo muito grande e também faz valer a frase do o machismo está no meio onde a gente vive. Claro que sim, porque ele foi criado dessa maneira, então meio que não tinha como ele se tornar de outra forma. Por isso que eu acho o Dark Romance muito verdadeiro até certo ponto. Porque é claro que é uma história fictícia, tipo, nenhum mafioso que sequestrar você na vida real vai fazer o que o Máximo fez com você. Ele vai estuprar você, ele vai matar você, tipo, vai ser uma coisa muito pior. Então, o Dark Romance, ele é levado um pouco pra fantasia, mas também tem uma pegada na realidade. Isso é o que algumas pessoas se atraem por esse gênero. Ou não, você e você mesmo. O meu amigo, ele me enviou um print no WhatsApp de uma cantora que ela fez uma crítica, né, para o filme, e eu vou ler essa crítica agora. Ela escreveu assim: quando fui traficada e estuprada, tive sorte de sair de lá viva, mas muitas não têm esse tipo de sorte. E agora eu tenho que testemunhar essas tragédias, minha tragédia, sendo erotizadas e desvalorizadas. E o que é que acontece? Não, eu discordo um pouco dela nesse aspecto. Ela não tá sendo desvalorizada, ela só tá sendo tratada de outra maneira. A liberdade de expressão e a liberdade literária, ela resguarda o direito dos autores de escrever literalmente dentro de cada gênero o que eles quiserem escrever, né? E o direito da gente, leitor, de ler o conteúdo que a gente quiser ler, procurar o tipo de conteúdo que a gente quiser ler ou que a gente quiser assistir, é um direito também resguardado pra gente, não desmerecendo a causa de ninguém. Você tem todo o direito de não gostar disso, até pelas coisas que você passou. Porém, é cada um com você mesmo. É tipo assim, no Dark Romance, tá muito na mão do leitor. A história tá lá. Você pode escolher se você tá lendo por raiva, se você tá lendo pra saber o que acontece com o protagonista, claro, né? Mas tipo assim, se você tá lendo por raiva, se você tá lendo porque gostou da história, ou se você tá lendo apenas por literalmente achar que pode perdoar os personagens. Porque tem níveis, né? Tipo assim, não vamos dizer que toda a história é bem estrambólica dentro da Dark Romance. Não, mas a maioria é. Então, é uma verdade assim, você lê e você escolhe ou não se você perdoaria esse personagem, ou se você quer odiar ele, ou se você quer que a mocinha não fique com ele. E é importante ressaltar que nem todos os livros de Dark Romance, a mocinha acaba com o mocinho no final. Entendeu? Nem todos. Às vezes tem uma história onde ele não acaba com o personagem principal. No caso dos livros de 365 Dini, é assim. A Laura, spoiler, grande spoiler da vida, momento spoiler. A Laura, ela não termina com o Máximo no livro. Tá, fiquei um pouco chateada, porém, é a vida. E no filme, a Blanca já avisou pra gente que vai ser diferente, que ela vai terminar com o Máximo. Porém, eu tô feliz, porque no livro eu fiquei um pouco decepcionada por conta da trajetória do Máximo. Ele evoluiu bastante do primeiro livro até o último, e eu realmente fiquei esperando que ela fosse dar uma segunda chance pra ele. Porém, é a minha opinião. E é obrigação sua filtrar o que você acha ou não confortável de assistir, de ver, de ler, de querer saber sobre. Livros como Priest, que, se eu não me engano, Priest é da Sierra Simones. E também tem uma continuação que se chama Midnight Mass. Esse é um livro que eu não... Os livros, né? Que eu não consegui ler até o final.
porque mexe com coisa de igreja, porque eu me senti mal, é a história de um padre que se apaixona por uma prostituta, até aí até poderia relevar, mas as coisas que eles fazem na igreja é muito desrespeitoso com a imagem de Deus e Jesus, e pra mim eu não gostei, foi um livro que eu me senti mal lendo, eu não consegui ler até o final, nem o primeiro livro, então... mas eu também não julgo as pessoas que conseguiram ler até o final e que acham essa história interessante, porque ela tem todo o direito de ler. As pessoas não têm a mesma crença que eu, não têm a mesma vontade de, tipo assim, não ver aquele tipo de conteúdo, e aí você mesmo. Também tem outros livros, como A Freira e o Mafioso, eu me esqueci o autor agora, mas tem outros como Crazy in Love, da Liz Lord, que também é bem puxado nessa temática do BDSM, dessas coisas assim. Também tem livros como Dark Love, da GB Duvine. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. Enfim, vários outros dark romances por aí, que tipo assim, tem alguns que eu não consigo ler até o final, e tá tudo bem as pessoas que conseguem ler até o final. Porque tipo assim, leia o que você quiser, assista o que você quiser, e o filtro, o conteúdo tá com você, é como a Netflix falou, tá nas suas mãos. Você lê o que você quiser ler, você assiste o que você quiser assistir, só não venha criticar as pessoas que assistem o mesmo conteúdo que você assistiu e acham uma coisa boa de assistir, ou uma coisa que é um assunto que interessa, ou enfim, pelo motivo que for. Esse vídeo é pra abrir a cabeça das pessoas e tentar mostrar a realidade, porque agora se você hatear, você pelo menos hateia sabendo a verdade, tá bom? Então, eu só queria falar mesmo isso. Bora respeitar os coleguinhas, né, que lê todo tipo de conteúdo, bora, tudo bem? Massa? Até o próximo vídeo. Se você gostou, dê like. E se você puder compartilhar com outras pessoas que acham que 365 Dini é apenas um romance erótico e se esquece do Dark, envie para outras pessoas também. E, enfim, é você e você mesmo, tá? Até a próxima.